Deus, quem está feliz, diga amém. Isso. Glória a Deus. Podeis assentar, você que está em pé, pode se assentar no seu lugar. Sejam muito bem-vindos aqui nesta noite. Estamos aqui no melhor culto, no melhor lugar da terra, que é a casa do Senhor, onde nós podemos adorá-lo, onde nós podemos glorificá-lo, rever os irmãos, adorar ao Senhor, juntamente com toda a igreja. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de meditar um pouco na palavra do Senhor com os irmãos, sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Jesus. Serão algumas ministrações, alguns domingos, que nós estaremos aqui ouvindo a palavra do Senhor e meditando sobre a vida de Jesus. E para nós iniciarmos a respeito da vida de Jesus, nós vamos falar um pouco da genealogia de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de colocar... já colocou. Amém, obrigado. Abra sua Bíblia então comigo no livro de Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 1. No versículo de 1 a 17. Você que trouxe a sua Bíblia, Mateus, capítulo 1, no versículo de 1 a 17. Irmãos, a genealogia, quando nós falamos de genealogia, as pessoas elas ficam um pouco sem querer ler. As pessoas menosprezam esses textos quando se fala em genealogia. E muitos entendem, ou não entendem, a razão pela qual o Senhor, pela ação do Espírito Santo, deixou escrever sobre as genealogias que existem na Bíblia. A gente não sabe por qual propósito, que propósito tem, mas toda a palavra do Senhor era inspirada por Deus. E ela nos serve para alguma coisa. De repente a gente não entende agora, mas no futuro nós vamos entender por que Deus deixou a genealogia, as gerações, os nomes das pessoas. E eu lendo as genealogias, a gente pode perceber assim, que contribuição que essa genealogia tem para mim. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, e assim vai, a gente começa a ler, fala, vou pular isso aqui, porque esse negócio está muito meio enjoado. E muitos de nós fazemos isso, porque a gente não entende que isso tem para nós. O que nós vamos aproveitar, que proveito tem para nós a genealogia, que espiritualidade tem, que crescimento nós teremos. Porém, irmão, se nós observarmos mais atentamente essas áridas sequências de nomes, nós podemos encontrar mananciais. Quando a gente pesquisa no Wikipédia a respeito da genealogia, eu anotei aqui que a genealogia é uma ciência que estuda a origem. Se vocês quiserem sentar, irmão, daqui a pouco nós vamos ler. Tá bom? A genealogia, ela estuda o quê? A origem, a evolução, a disseminação das famílias e os respectivos sobrenomes ou apelidos, os sobrenomes derivados de alcunha. Aí você pega a minha genealogia, aí você pega, se for de trás para frente, né, ou de frente para trás, aí você vai pegar o Pedro, o Elton do Pedro veio, né, que é?
Pedro veio do Wellington, o Wellington veio do Sebastião, o Sebastião veio de Otávio, aí até aí eu sei, mais para trás eu já não sei. Mas a Bíblia, irmãos, a gente vê, a gente percebe a genealogia de Jesus. Começando de Jesus, aí vem Maria, até chegar aonde? Em Adão. Toda a genealogia, aquela sequência, aquela árvore. E é bacana, eu não sei se você tem na sua casa, muitas pessoas têm em suas casas a árvore genealógica, né, que a gente fala, que tem ali desde as raízes, os bisavós, os tataravós, os nomes, até chegar em você, ou até chegar em você que está aqui nessa noite. Mas, irmãos, tem também a definição de genealogia, é conhecida como ciência da história da família, porque a gente faz um levantamento sistemático dos antepassados. E a gente às vezes tem o costume de chegar na casa da minha mãe, e lá tem uma maletinha, e de vez em quando some algumas fotos, a gente não acha mais, e já sumiram muitos, aquelas fotos antigas, e a gente pergunta: pai, ô vó, quem que é esse aqui? Ah, esse aqui é o seu tio, seu bisavô. E quem que é essa aqui? Ah, não, esse aqui é fulano de tal. E a gente fica assim querendo pesquisar o passado, e a gente fica feliz por rever aquelas pessoas, aquelas fotos preta e branca. Eu não sei se você tem na sua casa, mas na casa da minha mãe tem ainda eu não sei como é que chama, um negocinho pequenininho, um binóculozinho, que tem uma fotinha pequena, e você fica olhando aquele negócio engraçado. E hoje, com essas tecnologias, dificilmente você tem uma foto revelada. Hoje é tudo digital, e às vezes se perde aquelas fotos, né? Mas, irmãos, é legal isso aí, porque a gente vê aqui os relacionamentos interfamiliares, de onde nós viemos, qual é a nossa geração, a geração passada, quem eram os nossos avós, os bisavós. Eu tive a oportunidade de conhecer minha bisavó, de deitar no colo dela e ela brincar comigo de uma dança legal que a gente chamava de manzuca, e ela colocava, quando eu chegava lá, ela me colocava sobre os seus pés, eu estava no tamanho do Pedro, assim mais ou menos, até maior um pouquinho, e a gente ficava ali dançando manzuca, minha manzuca, não sei que música que é essa, é música mundana, mas era uma coisa gostosa que fica na memória da gente, daquela pessoa tão carinhosa. Aí nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, em seu primeiro capítulo, apresenta a genealogia de Jesus. E o objetivo de Mateus, irmãos, era provar que Jesus era de Abraão e Davi. O objetivo de Mateus era falar assim: olha, Jesus, ele é descendente de pessoas importantes. É descendente de Abraão. Fala assim comigo: Abraão e Davi. De repente não significa muito para você, mas para quem essa carta é endereçada, para quem Mateus está mostrando essa carta, está escrevendo essa carta, para isso era importante. Estava mostrando para um povo que eles tinham consideração quem era Abraão e quem era Davi. Davi, irmão, foi o rei de Israel, foi um dos maiores reis, e Abraão é considerado como o pai da fé. Então, para o povo judeu, quando se falava assim: olha, Jesus, ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Davi. Você está colocando Jesus, irmãos, você não, o escritor está colocando Jesus numa importância muito grande para aquele povo. De repente, para nós, não tem significância. Para nós, aqui na nossa cultura, nós não somos judeus, mas quando Mateus escreveu essa carta, ele estava dizendo: olha, Jesus, ele é descendente de Abraão, Davi, ou seja, ele era um hebreu, ele era de uma linhagem real. Sendo assim, o Messias prometido, esperado pelos judeus, olha, Jesus
é aquele que viria, e Ele está aqui, Ele morreu por nós. Jesus é o Messias prometido. E do meio dos nomes dos antepassados, irmãos, de Cristo, aparece curiosamente o nome de 5 mulheres. Fala assim comigo, 5 mulheres. O nome de 5 mulheres. Irmãos, quando a gente fala assim, nome de genealogia, e a gente entende da cultura judaica, apareceu o número de 5 mulheres. Isso é uma surpresa muito grande. Apareceu o nome de 5 mulheres numa genealogia. Isso é uma surpresa muito grande. Porque a genealogia dos hebreus, irmãos, não tinham esse costume de colocar nome de mulheres, mas apenas de homens. Somente homens, nome de homens das famílias. E isso me chama a atenção quando essas mulheres são colocadas. Eu não sei se chama a sua atenção, mas nós vamos ver aqui nessa noite. E eu tenho certeza que isso vai chamar a sua atenção. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E nós vamos orar. Nós tivemos um louvor aqui maravilhoso, com essa equipe maravilhosa. Que Deus possa continuar abençoando vocês do louvor. Que bênção ter vocês aqui conosco. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Nós tivemos aqui um momento de louvor, um momento de adoração com os instrumentos, onde que nós podemos abrir nossos lábios com as nossas vozes, com as nossas mãos, salmodiar ao Senhor. Ó Deus, e nessa noite também nós viemos com o nosso coração receptivo para receber a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que aqueles que estão em casa também puderam adorar o Senhor com o nosso louvor, com a nossa gratidão. Ó Deus, nós somos gratos pelo Senhor, grato porque o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor, ó Pai, tem nos alcançado com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Deus. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, gratos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todos os benefícios. Pai querido, então, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco e o Espírito Santo venha tocar em nossos corações através dessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Podeis assentar. Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17 diz assim: você que tem sua Bíblia, uma Bíblia como essa aqui, de papel, ou você está com o seu celular aí, seu smartphone. Se você não sabe, irmão, o aplicativo da igreja, lá também tem a Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia, fazer algumas programações de leitura bíblica, tá bom? E também no aplicativo tem a programação de oração. Aí você pode colocar a sua programação de oração e o aplicativo vai te lembrar a hora que você colocou lá para você orar. Porque às vezes a gente esquece, não esquece? Sim ou não? Esquecemos sim ou não, irmão? Tem gente que esquece também de beber água, tomar água. Passa o dia inteiro, nossa Deus, hoje eu não tomei água. Dá aquela fincada assim nos rins, né? Não é ou não é? Meu Deus, aí vai lá e toma água. Às vezes acontece isso meio na nossa oração. Às vezes acontece algo conosco, nossa, esqueci de orar hoje. O aplicativo da igreja, ele te ajuda a você a lembrar a oração. Irmãos, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez, Pérez Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth, Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, que foi a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. E Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou Uzias. E Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias.
E Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama repita comigo, Cristo, Cristo, de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Como foi dito, irmãos, 5 nomes de mulheres são citadas na genealogia de Jesus, apresentada aqui em Mateus capítulo 1, versículo 17. E quem são essas mulheres? Quais são suas histórias? Por que elas foram tão destacadas? E nós vamos ver aqui hoje essas 5 mulheres. A primeira delas se chama Tamar. A Tamar era uma mulher viúva, incestuosa. A história de Tamar, irmãos, está registrada em Gênesis, no capítulo 38, no versículo de 1 a 30, porque ela era nora de Judá e um dos filhos de Jacó. Porém, ela casou-se primeiramente com o filho mais velho de Judá, chamado Er. E esse Er, ele veio o quê? A falecer. Como era de costume aquela cultura, aquela mulher não poderia ficar viúva, ela deveria casar com o irmão. Então, Judá deu Tamar em casamento ao seu segundo filho, chamado Onã. Mas Onã não quis descendência com essa mulher. Também ele veio a fazer o quê? A morrer. Ele veio a falecer. Onã não cumpriu a sua obrigação, sabe? Compara o seu irmão morto. E ele veio a morrer, e assim Tamar tornou-se viúva de 2 maridos. E ela estava o quê? Sem filhos. Mas temendo que mesmo acontecesse com seu terceiro marido, com o terceiro filho, na verdade, Selá, Judá, quando esse cresce, ele não entrega a Tamar para se casar com ela. Porque ele falou assim, o primeiro morreu, o segundo também morreu. Se eu dar o terceiro, o que vai acontecer? Vai morrer também. E ele não deu o terceiro filho para casar com Tamar. Tamar, então, percebendo o que estava acontecendo, desonrada por não ter filhos e viúva, ela arma uma cilada para ajudar. Ela arma uma cilada para ajudar, e passando-se por prostituta, ela se deita com esse homem e tem 2 filhos com ele, sabe? Gêmeos, que o nome deles é Pérez e Zerá. Pérez é um dos descendentes de Jesus, é um dos ascendentes de Jesus. E esta é a história de Tamar, que é uma viúva incestuosa. Ou seja, ela casou com um membro, sogro, uma pessoa da família, uma pessoa incestuosa, que teve 2 filhos gêmeos. Mas por que ela aparece então na genealogia, sendo uma coisa tão horrível, uma coisa para os nossos olhos, e diante da Bíblia é um pecado? Mas aí a gente vê uma outra mulher chamada Raabe. Mas essa mulher aqui a gente já conhece, Raabe. Eu já vi história de Raabe. As crianças já viram história de Raabe. Mas a Raabe era considerada uma mulher o quê? Prostituta. Fala assim comigo, prostituta. A história de Raabe, irmão, está registrada em Josué capítulo 2, versículo de 1 a 21. Raabe era uma mulher prostituta que vivia
em Jericó. Ela vivia em Jericó, a cidade estava assim, para ser conquistada pelo povo de Israel. Aí o povo faz aquelas voltas, né? 7 voltas. São 7 voltas? E o povo dá volta em volta das muralhas de Jericó, ao ponto das muralhas de Jericó vir ao chão. E o povo de Israel invadem a cidade de Jericó. Mas antes disso acontecer, sabe, antes dessas coisas acontecerem, essa mulher, por ter ajudado 2 homens que eram espias, ela recebeu uma promessa de Deus, uma promessa de livramento quando a cidade fosse conquistada. Aquela mulher, ela ajudou 2 homens que estavam espiando a cidade, acolheu na sua casa, para eles não serem identificados, não serem mortos. E eles fizeram uma promessa para ela, falaram: olha, se você fizer isso, quando nós invadirmos essa cidade, e ela vai ser invadida, você não vai ser morta, você vai ser poupada. Foi o que aconteceu. Irmãos, quando Jericó foi invadido e caiu nas mãos dos israelitas, Raabe e toda a família foram preservadas em vidas e levadas para viver entre os israelitas. Raabe casou-se com Salmão. E sabe quem gerou? Gerou Boaz. Sabe quem que é Boaz? Um dos ascendentes de Jesus. Essa é uma história resumida de Raabe, uma prostituta gentílica. Mas meu Deus, como pode mais uma mulher pecadora, uma prostituta, aparecer nessa história como na genealogia de Jesus, ascendente de Jesus? Como pode? Mas aí vem uma mulher, uma terceira mulher, chamada Ruth. Ruth é uma viúva gentílica. A história de Ruth está registrada no livro que leva o seu nome, o livro de Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Você sabe quem eram os moabitas, irmão? Moabita eram pessoas que não adoravam o Deus de Israel, pessoas que adoravam outros deuses, que faziam sacrifícios. Ela era uma mulher moabita, também viúva, Noemi, uma israelita, né? Nora da também viúva Noemi, uma israelita. E após a viver alguns anos em Moabe, perdeu seu marido e dos seus filhos, Noemi decide voltar para Belém, cidade de Israel. E Ruth e uma de suas noras decidiu voltar com ela. E em Belém, Ruth conheceu Boaz, parente do falecido marido de Ruth. E após alguns acontecimentos, irmãos, Boaz decide casar com ela, cuidar dela, resgatá-la de sua viuvez, sem filhos. Aí Ruth fica grávida, e ela dá à luz a um filho chamado Obed. Sabe quem foi esse Obed? Um dos ascendentes de Jesus. Essa é a história de Ruth, a viúva gentílica. Um dos ascendentes de Jesus. Mais uma vez, Senhor, onde o pastor está querendo chegar com isso? Nós vemos uma mulher gentílica, uma mulher moabita. Nós podemos ver também uma mulher que era prostituta. Nós vemos também uma mulher que cometeu algo desagradável aos olhos de Deus, cometeu algo incestuoso. Mas aí vem uma quarta mulher, que o nome dela se chama Betseba. Betseba, uma adúltera. E a história de Betseba e Davi está registrada em 2 Samuel capítulo 11, versículo de 1 a 12. Davi, rei de Israel, observava do terraço do palácio Betseba. De repente ele olhou aquela mulher
se trocando ou tomando banho. Do seu terraço ele viu uma bela mulher. E ele desejou aquela mulher. Mas mesmo sabendo que ela era casada, Davi queria aquela mulher. E trouxeram, deitou-se com ela. E ela fica grávida. E manda um recado para Davi: ó, Davi, fiquei grávida, e agora? E Davi, o que ele faz, irmãos? Ele arruma um plano para esconder. E de todo o plano que ele fez, antes de cometer uma atrocidade, antes de mandar matar o seu marido, o seu verdadeiro marido, chamado Urias, seus planos não deram certo. Entretanto, não desvia a ira de Deus do casal e da criança gerada, a qual morre. Aí, irmãos, Davi, ele deita-se com Betseba, depois que esse filho morre, esse filho que foi nascido dentro do ambiente de pecado, um ambiente, sabe, que não era correto diante dos olhos de Deus. Nasce então o segundo filho com essa mulher, o qual se colocaram o nome dele de Salomão, o qual foi chamado, na verdade, de Gedidias, amado pelo Senhor, e um dos ascendentes de Jesus. E essa é a história de Betseba, uma adúltera. E mais uma vez eu pergunto: como pode mais uma mulher pecadora fazer parte da linhagem de Jesus? Mas Jesus é santo. Jesus, ele é santo. Mas como pode Betseba, sendo uma adúltera, ser ascendente de Jesus? Mas não acaba por aí. Tem uma outra mulher chamada Maria. Fala assim comigo: Maria. Está fraco? Fala assim: Maria. Maria está registrada em Lucas capítulo 1, versículo 26. Maria, uma virgem, estava marcada para se casar com José. Uma adolescente, uma jovem, que estava comprometida, ou prometida em casamento a José. Mas certo dia, o anjo Gabriel apareceu para Maria, falou para Maria: olha, Maria, Messias prometido por Deus a Israel, por intermédio do Espírito Santo, e não por José, de ti sairá, você vai ter um filho, filho da promessa. Esse vai restaurar a Israel, esse vai restaurar o mundo. E ela, muito alegre com essa notícia, ela exclamou: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É um texto que se tornou músicas, e são diversos tipos de músicas, estilos musicais através do canto, ou o cântico de Maria. E ela expressa ao Senhor: minha alma engrandece ao Senhor. Quem conhece esse canto? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Até aí tá bom. Mas não quer dizer que é esse canto que ela cantou lá, viu, irmão? Nós pegamos e adaptamos, colocamos a melodia, pegamos só a letra. Então ela começa a louvar a Deus, jubilando-se, porque a salvação que viria através de Jesus também a alcançaria. Ou seja, Senhor, eu vou dar a luz a um filho que ele vai trazer salvação ao mundo e também vai trazer salvação para a minha vida. Irmãos, que mãe não fica feliz com isso? Eu tenho certeza que naquela época, além da ordem de Deus de multiplicar, crescer e multiplicar,
é que as mulheres, sabe, por conhecerem as Escrituras, conhecerem a cultura judaica, elas tinham muitos filhos, com esperança de nascer um Salvador. Mas Maria foi privilegiada por Deus. Maria foi privilegiada por Deus. Irmãos, apesar de não ter cometido os mesmos pecados de seus antecessores, ela tinha consciência de que, como elas, também carecia da misericórdia e graça de Deus. Ela talvez não cometeu os pecados que as outras mulheres cometeram, mas ela tinha entendimento de que necessitava também da graça de Deus, porque também ela era mulher pecadora. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nasceria um sem pecado, como nasceu Jesus, o Salvador. E ela deu o filho em Belém, da Judeia. Ela deu à luz a Jesus. E essa história de Maria, ontem mesmo estava ensinando para o Pedro a história do Natal. Pedro, Natal não existe Papai Noel. Isso é história, invenção. Vou te contar a história verdadeira. Eu tive que adaptar, irmão, fazer para ele entender. Mas ele entendeu. Ele entendeu. Irmãos, quais são as características das mulheres citadas na genealogia de Jesus? A primeira delas, viuvez. Viuvez. No Antigo Testamento e até no Novo, na cultura judaica, viuvez era símbolo de desprezo. A mulher que era viúva, um estado civil desprezado, era inferiorizada à sociedade israelita. Você já imaginou, irmão, você passar pela rua, a mulher, por exemplo, ser desprezada? A mulher andar pelas ruas da cidade, pela rua do seu bairro, e se sentir desprezada, de repente vergonha de andar, como aquela viúva de Naim, quando estava carregando o seu filho ali, o único filho que ela tinha, e morreu, e ela carregando o filho pela cidade. Jesus vai e toca ali no esquife, e aquele jovem ressuscita. Que alegria de ver o rosto daquela mulher, porque ela começou a sentir o desprezo, inferiorizada na sociedade israelita. Principalmente, irmão, uma viúva que não tem filho. Irmão, viúva já era um desprezo. Agora imagine uma viúva que não tem filhos. Essa era a história daquela primeira mulher que nós falamos, Tamar. Mas a segunda mulher, ela tinha um problema, e ela teve um problema de incesto. Uma relação sexual considerada ilícita na lei de Moisés. E ainda mais em um contexto de prostituição mais lá na frente. Um contexto de prostituição, de engano. Aí nós vimos o contexto de prostituição em Raabe, em meio de subsistência, irmãos, que não agrada a Deus. Porque aquela mulher, ela vivia a sua vida ganhando pão de cada dia. O trabalho dela para sobreviver era a prostituição. Era a prostituição. Era vendendo o seu corpo. Aí nós vimos outro caso da mulher aqui, que era estrangeira ou gentílica. Ou seja, não ser um hebreu, um povo escolhido por Deus, era um povo rejeitado. Aí nós vemos aquela mulher moabita, um povo rejeitado pelos gentios, e eram considerados impuros pelos israelitas. Temos também o caso de adultério de Davi com Betseba, uma relação sexual considerada ilícita na lei de Moisés. E também
o pecado de Maria. Mas que pecado que Maria teve? O pecado que todos nós temos. Todos nós pecamos. E ela também, irmãos, como todos os outros pecadores, ela também tinha pecado. Romanos capítulo 3, no versículo 23. Irmãos, e o que essas mulheres tinham especial então, para serem citadas na genealogia de Jesus? Nada. Fala assim comigo, nada. Elas não tinham nada de especiais, irmãos, para serem citadas na genealogia de Jesus. Mas por que elas estão escritas na Bíblia Sagrada? E alguma delas até no livro de Hebreus capítulo 11. Irmão, sabe o que significa isso? Elas estão ali pela misericórdia de Deus. Elas estão ali escritas pela graça de Deus. Salmo 86, versículo 5. Em cada uma das histórias podemos ver a misericórdia e a graça de Deus, irmãos, sendo dadas a essas mulheres. Nós vemos a graça de Deus sendo alcançada a essas mulheres. A única coisa que nós vemos é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Elas não receberam o que mereciam. Elas receberam o que não mereciam. A presença dessas mulheres na genealogia de Jesus, irmãos, nos ensina que mesmo aqueles que mergulham fundo no poço, lamacento do pecado, e são desprezados pela sociedade, têm a chance de viver um lugar de honra no reino de Deus. Tem a chance de viver um lugar de honra perante a Deus. Deus não se prende com o seu passado. Deus está se preocupando com o seu presente e com o seu futuro. Deus não está preso no seu passado. Às vezes o seu passado está te condenando. Você está aprisionado no seu passado. Irmãos, Deus não está preocupado com o seu passado. Uma coisa que eu entendo aqui nessa genealogia, citando essas mulheres, é que Deus não está preocupado no passado delas, mas Deus estava preocupado lá no futuro. O que Ele ia fazer com elas? E através da vida delas, Jesus veio. É por isso que eu digo, meu irmão, Deus não está preocupado com o seu passado, aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer. Deus está preocupado com agora, aquilo que você vai ser a partir de hoje, no seu futuro com Deus. Um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus. Irmãos, o que eu aprendo aqui é que Deus, Ele oferece perdão. Deus, Ele oferece reconciliação, oportunidade àqueles que chegam a Ele. Irmãos, todos aqueles que chegam a Deus têm oportunidade de restauração. Qual é a sua história? Será que a sua história é parecida com uma dessas mulheres? Será que a sua história se parece com uma delas? As suas características? Deus quer mudar o seu passado, te colocar no lugar de honra. Deus quer mudar o seu passado para colocar no lugar que é somente seu, não superior aos outros. Não, Deus quer que todos aqui, e todos que se achegam a Ele, sejam parecidos com eles. Romanos capítulo 8, versículo 29. Todos sendo parecidos com eles. Fique de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Se tem alguém aqui com um passado parecido com dessas mulheres, eu não falo só para as mulheres, mas eu falo para todos os homens também. Um passado de pecado, um passado de destruição, um passado de repente que você acha que não vai ter chance mais para a sua vida. A única coisa é a morte, é o suicídio. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem um futuro glorioso para você. Deus tem um futuro glorioso para mim, para cada um de nós. Você crê nisso? Diga amém. Quantos crê nisso? Diga amém. Aleluia.
Você que recebeu essa mensagem, coloca a mão no seu coração. Você que essa mensagem foi para você, você que está nos assistindo, você que está pelo YouTube, ou talvez está pelo aplicativo da igreja. De repente você se sente triste, abatido, achando que agora é o seu fim. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o seu presente agora. É você levantar as suas mãos para Jesus. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai te colocar no lugar de honra, no lugar de mérito. Coloque a mão no seu coração e ora ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos aqui nessa noite aprendendo, ó Pai, a vida de Jesus. A vida de Jesus baseada na sua genealogia, Pai. Eu tenho certeza, ó Deus, que nós aprendemos aqui um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, nós não vemos nada de bom na vida dessas mulheres, nada que agrega, ó Pai. Mas nós vemos, ó Deus, que o Senhor mudou o futuro. Usou essas mulheres, ó Deus, para nascer. Jesus, aquele que mudou, ó Deus, o mundo, aquele que mudou a história do passado e futuro, aquele que mudou o Antigo Testamento com o Novo, aquele que mudou as nossas histórias, aquele que nós estamos esperando para estarmos com Ele, juntamente com Ele na glória. E muitas pessoas estão levantando as suas mãos agora, entregando a sua vida para Jesus. Seja onde você estiver, entregando a sua vida para Jesus, eu oro por você. Eu oro por você em nome de Jesus. Eu oro por você em nome de Jesus. Pai, muda essas histórias, muda essas vidas. Oh Pai, no nome de Jesus, eu declaro audaciosamente e profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você continua em pé, eu convido os diáconos, a irmã Nedina, o irmão Moacir. Nós vamos servir a ceia. E os membros da nossa igreja, você que está nos ouvindo, nos vendo também, e está participando da ceia, na sua casa, gostaria que você se preparasse, os elementos da ceia. E nós estaremos orando, consagrando os elementos que você preparou para tomar ceia em família. De repente você não pode estar aqui conosco na nossa igreja, mas estaremos aqui juntamente com a igreja, e você também vai poder participar dessa ceia, desse banquete tão especial. Enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos, nós vamos compartilhar aí a ceia, os elementos, em nome de Jesus. Pode, depois a gente ora. Nicolas, abra os canais aí, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol,
Todos receberam? Vamos orar. Todos receberam? Ficou alguém sem receber o cálice, o pão, um elemento? Feche seus olhos. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos orar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pô, vamos orar abençoando o pão, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós glorificamos o nome do Senhor nessa noite, Pai, porque sabemos o privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua presença nessa noite. Pai, poderíamos, ó Deus, não ter essa oportunidade aqui hoje, mas nós entendemos, ó Deus, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Cada um de nós, irmão, ó Pai, nós somos salvos, nós somos restaurados pela graça do Senhor. Ó Deus, nós temos esse privilégio de podermos estarmos aqui reunidos com os irmãos, como igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, celebrando, ó Pai, o sacrifício do Senhor, a morte, ó Deus, mas trazendo em memória que um dia o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, e nós estamos, ó Deus, lembrando isso aqui, nós estamos fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor nos deixou. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoa esses elementos. Ó Pai, abençoa em nome de Jesus. Ó Pai querido, aqueles que estão ceando em sua casa, também abençoa esses elementos, o pão, ó Deus, o cálice, esse momento gracioso, glorioso que nós estamos aqui, ó Pai, participando, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos comer todos juntos? Bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer. Glória a Deus. As Você tem a oportunidade de glorificar o nome do Senhor nessa noite. tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Ele é incomparável. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi, com a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi, quanto a flor machucada no jardim. Morreu por mim, morreu por mim. Ele me amou. Pensou em mim, me amou. Oh, quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glorifica Ele. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Vamos tomar o nosso cálice. Tomar o cálice todos juntos. Porque, tendo dado graças,
partiu e disse: tomai isso com o meu corpo, e a partir por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos tomar todos juntos? Aleluia. Glória a Deus. Limpo eu estou no sangue de Jesus. Precioso sangue lá daquela cruz. Já me purifiquei, minhas vestes já covei. Toda minha Shurianda cantareba, Shurianda já confessei. Meu pecado e dor, todo mal que fiz, já fui esquecido, hoje sou feliz. Posso me aproximar do trono pra adorar. Sangue de Jesus garante o meu lugar. Fui lavado no sangue da cruz. Teu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje sou salvo. Quem é salvo aqui, declare, declare. Oh, aleluia! Recebi o teu perdão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sangue de Jesus, sangue precioso lá daquela cruz. Já me purifiquei, as vestes já lavei, toda minha culpa já eu confessei. Meu pecado e dor, todo mal que fiz, já foi esquecido, hoje sou feliz. Declare, declare, declare. Posso me aproximar do trono pra adorar. O sangue de Jesus garante o meu lugar. Fui lavado no sangue da cruz. Meu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje estou salvo, estou liberto, recebi o seu perdão. Aleluia. Fui lavado no sangue da cruz. Teu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje sou salvo, estou liberto, recebi o teu perdão. Aplauda ele, aplauda ele.
Oh! Só Ele merece toda a honra, todo o louvor. Aleluia. Você tem a oportunidade nessa noite também de ofertar. Adorar o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Eu convido para você vir aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos abençoar. E você que está em casa, você que está nos assistindo, você pode contribuir também através do aplicativo da igreja, através do PicPay. Você pode com seu celular, tá? Copiar o código que está aparecendo na tela do seu smartphone, na tela da sua televisão do lado esquerdo. Você também pode estar abençoando a igreja, abençoando o projeto social que a igreja apoia, que é o projeto social, o projeto Deus é Fiel. Amém? Amém. Nós estamos numa campanha aí de arrecadação de brindes, arrecadação de roupas, arrecadação de brinquedos e também cestas básicas. Se você deseja abençoar o projeto Deus é Fiel, você pode procurar a igreja, ok? Você pode procurar também os telefones que nós deixamos disponíveis aí nas redes sociais para você poder entrar em contato e contribuir. Nós estamos fazendo a campanha do Natal Solidário, e nós vamos abençoar algumas famílias da nossa região, da nossa cidade. Eu conto com a sua colaboração. Amém? Amém. Levante-se, fique de pé novamente. Nós vamos orar e nos despedir, abençoar cada ofertante, cada irmão que tem contribuído com a casa do Senhor. Levante a sua mão assim para o alto. Tem mais alguém? Amém. Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, Amém, Jesus. nós te honramos, nós te glorificamos, ó Deus. Também te adoramos com os nossos dízimos, com as ofertas alçadas ao Senhor. Amém. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada ofertante. Oramos também por aqueles, ó Pai, que estão passando por necessidade. Aqueles que se encontram desempregados, ó Deus, nós oramos e profetizamos em nome de Jesus as portas abertas. Ó Deus, receba também como uma adoração, como um louvor, ó Deus, essas ofertas, esses dízimos, ó Deus, que nós estamos, ó Deus, voluntariamente, ó Pai, contribuindo para a igreja. Em nome de Jesus, todos digam amém. Irmãos, faz assim com a sua mão.